Deus possa abençoar vocês com a graça e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus nos dá a oportunidade de levar a palavra dele, amém. E meu objetivo é que muitas pessoas venham a crer em Deus, crer em Jesus. Deus já predestinou, já escolheu, porque Ele que escreveu a história, Ele que fez todas as coisas, amém. E Ele nos deu uma tarefa de decidir, né, também. Decidir por Ele, escolher amá-lo, escolher adorá-lo, amém. Deus nos chama e a gente responde, aleluia. A mensagem que eu quero trazer para vocês, continuar falando sobre como andar no poder de Deus, amém. Como que nós fazemos para viver no poder do Senhor? A palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar, amém. Então, meus irmãos, orar sem cessar é orar sem parar, é se entregar totalmente a Deus, amém. Então, viver no poder de Deus é você orar sem cessar, é você treinar mesmo a sua mente, o seu espírito, o seu interior, o seu coração, a sua alma, a pensar em Deus e falar com Ele o dia inteiro, amém. A palavra de Deus fala sobre isso, ore ao Senhor, né, sem cessar, né, não se cansem. O apóstolo Pedro, ele orava a manhã inteira, descansava um pouco na hora do almoço. 3 horas da tarde ele voltava de novo para a oração. E à noite ele pregava. Amém? E o meu desejo é que vocês creiam em Deus. Aleluia. Para você andar no poder de Deus, você precisa buscar a Deus. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Deus tem que estar no centro da sua vida. Você não pode falhar na sua busca a Deus, a estar ali na igreja, né? A estar ali na casa do Senhor. Às vezes as pessoas perguntam assim, não tem um versículo que fala que a gente tem que ir na igreja toda semana, todo domingo? Tem vários versículos que falam que nós temos que estar na casa de Deus todos os dias. Amém? Davi fala sobre morar na casa de Deus. Josué é interessante demais. Moisés estava lá no tabernáculo, no deserto, diante ali da Arca da Aliança, falando com Deus. E quando ele saía da tenda, do encontro, né, do tabernáculo para fazer outras atividades, Josué continuava lá, amém, na presença de Deus. E depois você vê o que Josué fez depois, né, depois da liderança de Moisés, Josué que tomou a liderança de Israel, e vê o que Josué fez, né, conquistando a terra de Canaã. Então, meus irmãos, você quer viver no poder de Deus, você tem que morar na casa do Senhor. E morar na casa do Senhor é você se dedicar a Deus o tempo inteiro. Você ser templo do Espírito Santo. E isso requer também se reunir na Assembleia dos Santos, que é a reunião dos crentes, né? O crente, ele ama se reunir na casa dos irmãos, na igreja, nos lugares de reunião, onde eles se reúnem, né? A palavra de Deus fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi fala, eu habitarei na casa do Senhor para sempre, todos os dias. Amém? Jesus fala, a minha vontade é voltar para a presença do Pai logo e ficar lá perto, né? O Senhor Jesus queria estar perto do trono ali, junto do Pai, conversando com o Pai. Então, nosso desejo tem que ser esse, de estar na presença de Deus, 24 horas. Nós somos chamados de sacerdotes, nós que entregamos nossa vida a Jesus, né? Somos transformados como sacerdotes do Senhor, para o Senhor. Vamos viver para servir ao Senhor no templo dele, no céu. Amém? Uma das recompensas de Apocalipse. Então nós vamos trabalhar no céu, vamos servir ao Senhor no céu, no templo de Deus.
que no caso é a sua morada, a sua casa, né? Na palavra de Deus também fala que não verão mais o templo, mas o Senhor ali, né, é o templo. O Senhor ali é o lugar onde nós vamos adorar, é na presença de Deus, diante do trono de Deus. Milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas. Então o trono de Deus é grande, é alto, é poderoso, é brilhante, né, com esmeraldas atrás do trono, em forma de arco. Seu trono de justiça, saindo relâmpagos e trovões e vozes, né, na presença de Deus. Amém? Se vocês querem ter o poder de Deus, meus irmãos, busquem incansavelmente. Amém? O pastor, não é só o pastor que busca a Deus. O pastor tem que ser um exemplo para a igreja, do que a igreja faz. Amém? Do que a igreja tem que fazer. Jesus veio e deu exemplo do que nós temos que fazer. Ele curou, nós temos que curar. Ele fez tudo que fez, nós temos que fazer. Como? Pela fé, buscando. Nós estamos obedecendo a Deus. Às vezes você fala assim, não consigo curar, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo nem ir para a igreja. Mas você precisa tomar a decisão de buscar o Senhor. Amém? De buscar Deus mesmo, colocar Deus na frente de tudo. Deus é em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Se você busca primeiro as coisas de Deus, o resto é acrescentado. Então, muita gente, tanto nas igrejas como fora da igreja, estão sofrendo, estão em grandes tribulações, porque não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Ir para a igreja é mais importante, né? Estar na reunião com os irmãos ali, adorando a Deus, é mais importante do que qualquer outra coisa. Não podemos faltar aos cultos, não podemos deixar de estarmos juntos em união, fortalecendo os irmãos na fé, colocando Deus acima das nossas atividades. Amém? Demorando ali na presença de Deus. Não ser aquela coisa rápida demais, mas sermos ali pessoas constantes que buscam muito a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Isso aqui é um pouco dos ensinamentos de como a gente andar no poder de Deus, que é da vontade de Deus, que nós vivamos no poder, na unção, né, cheios do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a igreja e todos que estão vindo. Amém? Em nome de Jesus, né? Aleluia e amém. Graça e a paz.